Olá, querida LGBT. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Já imaginou a sua vida como seria se você fosse professor universitário? You better work. Gente, então, hoje eu tenho como convidado meu o Geraldo Solares. Ele é carioca, mas ele mora em Porto Alegre, então vocês já peguem aí o Instagram dele. Ele é engenheiro agrônomo, ele é mestre e doutor em Química de Produtos Naturais. Ele é professor titular de Botânica. Da onde, Geraldo? Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Tá, meu amor. Mas além disso, ele também é fotógrafo, tem umas fotografias lindíssimas, inclusive na casa dele. Enfim, na sala tem. Aí, essas aí são suas? Ele é fotógrafo, ele é poeta também, e a gente vai ter uma conversa hoje sobre profissões e sobre o mercado de trabalho e LGBTs. Então, seja muito bem-vindo, Geraldo, e muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, de verdade. É um prazer. Qual é o trabalho que você exerce? Sim. Bom, como você falou, eu sou formado em engenharia agronômica, né, pela Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu tive essa formação com química, com fitoquímica, e eu sou professor de botânica, né, no Instituto de Biociências aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O meu trabalho, então, básico é professor e pesquisador, né? Recentemente também eu tenho começado a me interessar por um pouquinho de extensão universitária, que é pegar essa coisa complexa com a qual eu trabalho e Uhum. tentar transformar para uma linguagem um pouco mais palatável, vamos dizer assim, mais compreensível para as pessoas leigas, né? Você falou também que eu sou fotógrafo e poeta, então eu tento colocar um pouquinho dessa minha sensibilidade de fotógrafo e de poeta nas coisas que eu faço. Às vezes sutilmente, às vezes muito mais claramente, até nas aulas que eu preparo. Os alunos geralmente falam assim: ah, suas aulas são bonitas, né? Eu falo que eu dou umas aulas, às vezes, de Discovery Channel. Ah, Porque a aham. imagem é muito importante, né? Então, ainda mais para biologia, né? Para a área biológica. Você escolheu o seu trabalho que você exerce hoje? Acontecendo os dois processos, né? Eu escolhi e eu fui escolhido, né? Eu comecei estudando, vamos dizer assim, pensando mais profissionalmente, eu fiz o curso técnico agrícola, né? Uhum. Eu morava muito perto, era um bom colégio, né? Isso me chamou a atenção porque eu gostava de plantinha e tal, então o curso técnico agrícola era uma coisa muito óbvia. Eu morava num bairro que era considerado ainda zona rural do Rio de Janeiro, que era Campo Grande, Hum. onde eu morava. E aí entrei para o técnico, no técnico fui me envolvendo, fui conhecendo mais botânica e também tendo contato com química, vi que as duas coisas me interessavam. Quando eu passei para a universidade, esse processo continuou, né? Então, dentro da universidade, eu conheci minha orientadora, que foi orientadora de vida, que é minha mãe científica, segundo a minha mãe, né? Eu tenho uma mãe científica também, né? Uhum. E foram as duas coisas. Eu senti ao mesmo tempo que eu estava escolhendo, mas que eu também estava chamado. Então, eu acho que o complemento a essa pergunta é falar assim: é muito importante a gente saber qual é a nossa vocação. É fundamental. Ser, ser chamado para o que a gente faz, né? Sentir que a gente está dentro desse lugar, né? Que a gente vai fazer alguma coisa relevante. Vamos para a segunda pergunta. Quais as dificuldades e prazeres da sua profissão atual? Atualmente, assim, é muito difícil, vivendo num país capitalista periférico, ser professor e pesquisador, trabalhar com ciência de ponta, né? Que é o que a gente faz na universidade, Uhum. né? Ainda mais no contexto que a gente vive, eu não preciso entrar no detalhe, assim, todo mundo sabe o que a gente está vivendo, né? E aí a Uhum. gente recebe pressão de dois lados, né? De um lado a falta de verba, do outro lado a falta de valorização, né? Não é nem questão a respeito da verba, é a valorização do trabalho de professor, né? Então a gente tem que se focar muito no nosso objetivo. Daí a vocação é importante, né? Daí saber que foi chamado, saber que eu estou ali e que eu vou enfrentar esse tipo de dificuldade, né? Uhum. Eu imagino que eu tá falando aqui, eu tenho que chamar a atenção para assim, alguma possível dificuldade que eu tenha tido pelo fato de ser gay. E eu sempre fui um cara assumido. Eu nunca vivi nesse espaço do armário. Uhum. Até porque eu tive uma família muito acolhedora e isso foi se desenvolvendo muito naturalmente em mim. Que sorte, hein, Geraldo?
Sim, sim, sim. Então, assim, essa dificuldade eu só fui sentir no ambiente de trabalho quando eu senti que eu vivia num ambiente machista, homofóbico e que eu tinha que me proteger, né? Mas, na verdade, assim, as dificuldades maiores são de ordem profissionais mesmo, né? As mais complicadas, assim, que eu acho que para todo mundo isso vai pesar muito, né? Uhum. A reação, o contexto que você está trabalhando, né? É claro que tem um contexto humano, né? Esse contexto humano pesa muito, mas como eu recebi esse escudo da família, né? Então eu estava preparadinho. Aí o outro braço cansa, né? Fazer pedido de verba, não ter, ter o aluno que, não que tem bolsa cortada, às vezes perceber que você recebe um aluno que tem uma formação que não é ideal e você tem que saber assim, como que eu vou acessar esse aluno, como que eu vou trabalhar. E também aí pelo lado LGBT, assim, como é que eu vou lidar com essa nova realidade que a universidade está se abrindo, é muito bom isso, né? Com essa nova realidade, né? Por exemplo, o sistema de cotas, a universidade ser mais inclusiva. Então eu mesmo, né, eu tenho que pensar como é que eu vou acessar esse aluno. Isso é uma dificuldade, mas também é um prazer, né? Porque eu tenho assim oportunidade de crescer muito como pessoa, que é um outro objetivo pelo qual eu abracei a profissão que eu tenho, né? Eu quero sentir que eu estou tanto colaborando quanto crescendo humanamente, né? Então esse Excelente. retorno eu tenho. Acho que a pergunta foram as duas coisas, as dificuldades e os Eu quero te fazer uma prazeres. pergunta extra, assim, você está Uhum. na universidade, então, como professor há muitos anos, né? Tem tido mais LGBTs assumidos na universidade, então? Atualmente, sim. E tem uma particularidade, eu acho que do meu laboratório. Como eu sou, e isso é uma coisa que eu tenho percebido que é muito importante, como eu sou gay e eu sou assumido, eu também acho que os alunos passam a ter mais também naturalidade, né, e se sentem mais acolhidos no meu laboratório também. Então, meu laboratório tem uma população assim, eu tenho história de ter acompanhado processo de transição de aluno, Uhum. que entrou, né, e fez a transição, e eu tenho o prazer de ter vivido com essa pessoa e ter aprendido vendo isso, né? Uhum. Isso é gratificante assim, para mim. Eu tenho mais uma pergunta paralela. É aquilo, eu pensei em 7 perguntas, mas eu tenho muitas perguntas para fazer. Tá, você é professor da universidade há muito tempo, a gente já entendeu que tem tido mais LGBTs, então, nas universidades, mas os jovens que estão chegando na universidade hoje, eles estão sabendo o que eles vão fazer? Como é que está sendo essa relação com a carreira na universidade, assim? Assim, essa pergunta é bastante complexa, assim, saber se o jovem que está chegando, ele está ciente, porque eu imediatamente penso, né, ele está chegando como, né, o que ele está recebendo de formação, isso é uma coisa em problema. Se você recebe uma boa formação, né, você chega mais preparado para escolher, isso é uma coisa. A outra Justo. coisa que eu percebo é que cada vez mais os jovens têm uma questão embutida na escolha vocacional, que é o quê? Cada vez mais o jovem chega assim, com muita vocação, com muita coisa que ele gostaria, que ele tem vocação, que ele tem tesão de fazer, que eu acho que é importante, mas ele acha assim, se eu escolher tal coisa, eu imediatamente anulo a outra aptidão que eu tenho. Por exemplo, a gente falou aqui que eu sou professor universitário de botânica, sou fotógrafo e eu gosto de poesia, né? Atualmente, inclusive, eu estou consolidando isso da minha poesia. Inclusive, eu tenho um canal do Instagram, um que é de foto e outro que é de poesia. Né? E descobri que isso, inclusive, ajuda no meu trabalho. Né? Mas para o aluno é difícil perceber isso, até por causa das pressões externas. Assim, você, afinal de contas, você está numa universidade, porque você quer encontrar um trabalho no qual você possa ter o seu sustento também. Né? Isso é um outro fator que puxa, que cria uma dúvida, assim, o que eu vou escolher? Será que eu fazendo um mestrado em botânica, eu vou sair daqui, eu vou ter uma profissão que vai me dar esse sustento? Uhum. Aí eu falo com os alunos assim, o objetivo do meu laboratório é formar pessoas. O que se faz aqui nesse laboratório é um grande pretexto para que as pessoas saiam daqui formadinhas. Né? E nesse processo, o professor também é mais formadinho para formar pessoas no decorrer do processo.
né? Então, o professor também está sendo formado. E aí, em algum momento, acontece o encontro, né? Que o aluno que está entrando no laboratório percebe isso e vira e me fala, como eu já ouvi, assim, professor, eu acho que eu estou aqui até com você, mais por você do que pelo assunto em si. Aí eu falei assim, opa, é o gancho. Porque o assunto é um grande pretexto. O assunto ciência, ele pode se desdobrar de várias maneiras na vida do aluno. Ele pode estar aprendendo lá botânica e anatomia e ao mesmo tempo estar aprendendo outra coisa que ele vai descobrir assim, poxa, eu sou um mestre em botânica, mas também e principalmente eu posso atuar em formação de pessoas. E Uhum. aí que é bacana. Porque não importa o que você está fazendo, não importa o que você está tirando de bem, né? Está retornando de bem concreto. Isso se concretiza na frente da pessoa como um prazer, como tesão, como realização, como tudo que a gente busca no trabalho, e inclusive dinheiro, né? Assim, o nosso sustento, né? Que as coisas estão unidas nesse processo, né? Então, eu não sei se eu respondi tua pergunta, Respondeu muito bem, inclusive. Vou para a terceira. né? Mas é o que eu sinto, né? Eu gosto É mais o do que que eu as pessoas percebo disso sentem. tudo. Eu costumo gostar mais do que as pessoas sentem do que as pessoas pensam. Mas, enfim. É. Terceira pergunta. Ser LGBT atrapalha a sua vivência de alguma maneira? Não, não. Assim, eu vou te responder essa pergunta da seguinte maneira, tá? Ah, Primeiro, como eu já entrei para a universidade, assim, quando eu era mestrando, eu já levava o meu namorado para assistir os meus seminários. E quando perguntavam quem era aquela pessoa, aquele barbudinho gordinho que estava lá, que era meu irmão, eu falava assim, não, é meu namorado. E muita gente no ambiente do meu mestrado podia achar isso uma coisa sapafúrdia. Mas isso, na verdade, acabou que as pessoas do entorno, os meus colegas, eu faço parte de um grupo de alunos da MAR, né, que é a minha orientadora, todos eles, claro que podem ter diferenças de percepção quanto a isso e de aceitação quanto a isso, mas eu acho que eu sou bem respeitado como professor e como profissional por esses colegas, tanto que eu estou ali naquele grupo. Né? Sou mantido naquele grupo desde os 30 anos. Então eu acho que isso não atrapalhou. Né? uhum. E talvez o histórico disso é porque eu vim de um ambiente acolhedor. Mamãe olhava pro filhinho assim e falava: ah, eu até queria que ter netinho, mas como eu acho que eu não vou ter netinho, foi esse aí mesmo que eu vou levar e eu adoro. E se você perguntar para dona Deucleni, que é minha mãe, assim, você gosta do teu filho? Ela vai falar assim: eu sou fã do meu filho. Ponto. E eu acho que tem uma coisa a mais. Por eu identificar a dona Deucleni em mim, e o seu Geraldo também, eu acho que acaba me ajudando. Porque eu sei calçar o sapatinho dos meus alunos, não importa quem eles sejam. E eu aprendi com a minha mãe, que é professora também, que eu sou professor, né? Que eu estou fazendo um trabalho para pessoas. E não importa quem venha na minha frente, ele é o alvo do meu trabalho, ele é o receptor daquilo que eu tenho para trazer. Vou para a quarta Uhum. pergunta. Sim. Geraldo, você trabalha por dinheiro? Se eu fosse trabalhar por dinheiro, eu ia trabalhar no Banco Safra. Só que eu não ia dormir, né? Só Aham, que eu não ia ver gente. Só que eu não ia ver plantinha. Só que eu não ia poder curtir minhas fotografias na hora do meu trabalho, assim, misturar tudo, que é o que eu gosto de fazer. uhum. Então, não, assim, eu não tenho vocação para ganhar dinheiro. Eu não sei vender nada. Você não vai ficar milionário, Geraldo? Que história é essa? Não, eu vou ficar rico de amigos, de pessoas boas, bacanas, que eu conheço. Aí, se você está falando milionário nesse sentido assim, eu já me Aham. sinto, né? Mesmo assim, nas horas difíceis, eu acordo assim, eu tenho motivo para botar o pé para fora da cama e sair, sabe? Aham. E passei por momentos, né, nesse último ano que me testaram essa vontade de sair da cama, né? Todo mundo está vivendo momentos muito difíceis, né? Então eu acho assim, se eu ganho dinheiro economizando alguns gastos com saúde, talvez, com saúde mental. Aliás, no meu trabalho é uma coisa muito comum
o pesquisador trabalhar pensando no artigo que vai ser publicado, que é uma outra forma de moeda, né? Para o cara se sentir realizado. Eu também não penso nisso, eu penso no processo. E se você se rodear das pessoas, né, para fazer esse trabalho, não pensar em fazer esse trabalho sozinho, né? Ter uma consciência de onde o seu trabalho se encaixa, que é uma coisa que se fala assim, eu acho que vou lembrar até assim, a Rita Von Hunt fala, consciência de classe, meninos, né? Então, assim, consciência de classe, e a consciência de classe aqui no caso da gente envolve tanto o fato de eu ser professor, classe operária, quanto eu também ser classe LGBT, um professor gay, né? Então, eu saber disso me ajuda muito nessa questão do que eu estou recebendo de volta do meu trabalho, se está valendo a pena. Que eu acho que mais a tua pergunta tem mais a ver com isso, se está valendo a pena o trabalho que eu estou fazendo, do que realmente o quanto que eu estou ganhando com o trabalho que eu estou fazendo. Foi uma pegadinha. É. É sobre Eu isso. tô conversando com um analista, né? Não sei, tá? E um bom analista. Gente, Sei que tá ó, dizendo. fazendo propaganda dele. Ó, deixa para quinta pergunta. Vou fazer a quinta pergunta. Geraldo, você é um trabalhador feliz? Olha pra minha cara. Eu não posso Além de responder por feliz, ti. não, assim, além de feliz, eu tenho um puta tesão do que eu faço. Assim, há uma relação sensual com o meu trabalho. Quando eu falo dele, eu mudo. Quando eu lembro dos meus alunos, eu mudo. É claro que a gente falou das dificuldades, da dor e da delícia de se fazer, de se assumir qualquer coisa na vida, que é a grande dificuldade de assumir o trabalho. Tem dor? Tem. As dores são complexas e profundas? São. Não é difícil, não é fácil trabalhar, né? Não é fácil assumir qualquer trabalho, né? Tem todas trazendo para a memória todas essas perguntas. Tem a questão financeira, tem a questão se eu vou gostar, tem a questão se aquilo vai me completar como pessoa, né? Essas perguntas elas surgem e não ao mesmo tempo, mas elas surgem em ondas a todo momento, né? Então a felicidade é uma coisa construída, né? Então eu também eu trato da minha saúde física, eu tento tratar da minha saúde mental. Quando eu perco a minha força, eu digo assim, quando eu estou com medo, eu assumo que eu estou com medo e eu procuro descobrir de onde vem esse medo, do que o trabalho não dê certo, do que a coisa não dê certo, e tento, né, da melhor maneira, junto com a equipe de trabalho que eu tenho, com tudo que eu aprendi e com tudo que eu tenho por dentro, que eu trago, eu falei de pai, de mãe, de tudo, trazer isso para fora, né? Mas o resumo disso tudo é que no final das contas eu sou um cara que tem tesão pelo que ele faz. Então, eu sou feliz. Né? Sexta pergunta. Geraldo, como você e seu trabalho fazem um mundo melhor? Exatamente desse jeito que eu estou falando. Né? Eu comentei uma coisa que os meus alunos, se tiver algum aluno assistindo, ou se algum aluno assistir a live, ele vai lembrar disso que eu falo para os alunos. O objetivo deste laboratório, quer dizer, deste professorzinho aqui, não é botânica. Né? O objetivo desse professorzinho aqui, que é muito ambicioso, né, é formar recursos humanos? Também não, porque humano não é recurso. Né? Então, o que em última instância eu quero fazer com o meu trabalho? É formar pessoas, inclusive essa pessoinha que está aqui. Né? Então, na medida disso, na medida que se eu faço o meu trabalho com essa consciência, que o meu trabalho forma pessoas, está respondida essa pergunta. Se forma pessoas, essas pessoas são a força, são o motivo do mundo virar um mundo melhor. Né? Então, essa contribuição. E aí, eu vou falar mais tecnicamente. Se eu trabalho com botânica, se eu trabalho com vida, né? Plantinha está em todo lugar, botânica é uma coisa importante. Né? É o meu pretexto, o pretexto que eu escolhi, né? Eventualmente eu tenho um aluno lá que está trabalhando com planta medicinal, eu tenho uma aluna que foi trabalhar com levantamento de esteroide, que é uma coisa importante para o funcionamento da vida. Né? Então, assim,
Então, pelo lado técnico também, eu acho que eu contribuo. Mas eu acho que é um pouquinho além disso. É além do que eu faço, né? É contribuir com a formação minha e da pessoa que está ali. Então eu vou saindo melhorado, aprimorado. Acho que a palavra mais bonita assim, você vira um primor. Você entra de um jeito e você sai, você já de um jeito que já é bom, né? Você entrou ali, você foi selecionado para entrar, você já é uma criatura que está ali por mérito, né? Pela sua capacidade de luta e de trabalho, e alguns com uma capacidade muito grande que não é valorizada, né? Eu falei de mérito, mas não falo de mérito, daquele mérito capitalista, né? Capacidade, né? A pessoa vem ali por capacidade. E ela entra naquele laboratório, entra naquela sala de aula, e os alunos têm aquele encontro. Quando a gente percebe, opa, a gente está saindo melhor. A gente está sendo aprimorado, e isso não é culpa do Geraldo, isso não é só dele, sou eu também, e aí eu vejo que o aluno está percebendo isso. Aí, que maravilha! O aluno percebeu que ele é o agente ativo no processo de aprimoramento, naquele momento ali na sala de aula. Fiz meu trabalho. Volto para casa, tomo o meu esquinho, converso com meus amigos, livre, leve e solto. Eu tô tomando vinho porque aqui em Portugal, não sei se você sabe, mas a gente abre a torneira e sai vinho. Eu sei. Eu tô tomando uísque porque vinho falta álcool. Entendi. Pergunta número 7, Geraldo. Como ser LGBT faz o seu trabalho ser ainda mais especial? Isso é, o que te difere dos outros profissionais da sua área por ser LGBT? Isso é uma coisa difícil de identificar. Não é fácil, não. Acho que a gente até, assim, eu sou analisado por você, né? Eu sou seu paciente também. Isso ajuda muito, inclusive, eu ter noção disso. E veio na minha cabeça uma ideia, tá? Ela não é uma ideia ainda, assim, você tem certeza disso que você está falando? Não. Aliás, assim, o trabalho do professor, do pesquisador, da pessoa que lida com ciência, é ter suas incertezas, né? Eu acho que isso é muito filosófico, né? Faz parte da gente ter as incertezas. Mas o que eu posso identificar em mim, sendo LGBT, é que eu tenho uma facilidade, né, talvez diferente das outras pessoas, de olhar ali. O Geraldo, ele é o Geraldo, apesar de eu ser um homem cis, né, gay, cis, o Geraldo tem até uma admiração pelo feminino, assim. O Geraldo é um pouquinho feminista, provavelmente, né? Então, esse acolhimento, porque eu acho assim, o feminino tem muito a ver com essa capacidade de acolhimento, a sensibilidade. Acho que tem uma imagem do feminino que é a força geradora, né, de vida. Aí vamos levar lá para a biologia, que é bom a gente lembrar, né, disso também. Não é um. Eu falo o feminino em qualquer lugar, tanto em mim, né? Então, assim, eu acho que à medida que eu fui, inclusive, que eu fui envelhecendo, que eu fui tornando mais maduro, eu deixei também de me incomodar com o fato de eu ser essa bichona. Então, isso é muito... facilita bichona muito. Não. Bichona não. Vivida. A senhora eu já tô, hoje em dia, 55 anos, né? 55 anos, eu já não cozinho na primeira fervura e tem aquela imagem, né? Muito embora eu seja uma pessoa jovial, que inclusive apareceu no teu canal na banheira. Gente, o Geraldo é aquela pessoa naquela trend dos ursos lá que tava na banheira, que eles ficaram loucos. E o Geraldo é tímido, tá? O Geraldo é muito tímido. Você, Geraldo, atrapalhou o meu trabalho, porque aquela sua foto na banheira, além de ser uma coisa lindíssima, eu tentando fazer publicações e o pessoal mandando pergunta quem é, eu falei, gente, vai lá e pega, viado. Não, porque eu vou te ser muito sincero, as bichas que me seguem, elas são nervosas. Você sabe que isso é uma estratégia de marketing pra tua live, né? Você devia ser na banheira com o Edu. Eu não tinha pensado. Mas imagina, cara, eu dentro da banheira com a taça de vinho aqui, espuma até aqui em cima. Que coisa estranha. Então, assim, disso que a gente tá falando, sabe? Eu passei um tempo não tendo esse riso, me olhando muito seriamente.
Então, isso que eu estou falando com você do reconhecer o meu lado feminino, o meu lado masculino, né? Isso também me deixa mais solto. Essa minha timidez, essa autocrítica que fica ali, né? Ela cai. Então, assim, quando o aluno vê que eu sou um cara de carne e osso, capaz de errar, capaz de chorar, de me emocionar, né? Então isso ajuda. E eu acho que está relacionado com o fato de eu ser um cara, hoje em dia, que me sinto à vontade com a minha realidade, com quem eu sou. Então, Gê, muito obrigado. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa para a gente finalizar nosso vídeo, fica à vontade. Não, só assim, a gente já tinha conversado e eu queria deixar só registrado aqui o quão é importante esse trabalho que você está fazendo, como ele é relevante, né? Como eu gostaria de ter na minha época computador, internet, Instagram e gente disposta para falar da sua própria vida e eu olhar assim, poxa, né? Isso é fundamental isso aí, de quebrar esses paradigmas de como que é a escolha de trabalho, se a escolha de trabalho tem a ver com dinheiro, se a escolha de trabalho tem a ver com gênero. A escolha de trabalho tem a ver com você, com tudo que você carrega de bagagem e com a bagagem que você está querendo manter durante a tua vida e o que você quer deixar de legado. Eu acho que é importante, né? O legado Obrigado. é uma coisa importante. Então, Muito obrigado. tchau para todo mundo. Tchau, obrigado pelo convite, Eduardo. You better work.